Cursos, seminários e treinamentos. Mapa do Voto, com Gilberto Musto. Olá pessoal, seja bem-vindo à palestra de definição de voto e mobilização da opinião pública. Esta palestra originariamente estava marcada para o dia 18 de junho às 20 horas, o qual, por questões de transmissão do provedor que a gente escolheu para ser parceiro, nós estamos fazendo a palestra gravada e nós vamos disponibilizar, como você está recebendo agora, por este link, e aqui você poderá assisti-la por completo, tá ok? Muito bem. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que, se ainda não têm acesso ao portal de estratégias políticas e comunicação, que por favor acessem pelo endereço gilbertomusto.com.br, tá? Você vai receber um login, uma senha e você vai ter condições de adentrar aí a esse portal com muito conteúdo, mais palestras, cursos, você vai ter e-books, vídeos, você vai ter artigos, podcasts, enfim, uma série de conteúdos voltados a estratégias políticas e comunicação para o ambiente eleitoral, ok? Quero agradecer, antes de mais nada, aqueles que já estão no meu portal, aqueles que já estão interagindo comigo. E aos que pela primeira vez estão chegando agora, sejam muito bem-vindos e vamos dar início então ao nosso trabalho. Sou Gilberto Musto, consultor político, sou escritor, palestrante, sou consultor em marketing digital, jornalista, radialista, enfim, tenho uma ampla experiência de cerca de 25 anos no que se diz respeito ao cenário de comunicação estratégica e ambientes eleitorais. Escritor, autor do livro Mapa do Voto, super sucesso no Brasil todo, e também o Estratégias Políticas para Redes Sociais. O Mapa do Voto, lançado em sua segunda edição, agora em setembro do ano passado, pela editora Novatec, e o Estratégias Políticas para Redes Sociais, lançado há cerca de 60 dias em todo o Brasil. Sou consultor credenciado pela ABCOP, a Associação Brasileira dos Consultores Políticos. Sou credenciado para trabalhos na América Latina pela Associação Latino-Americana dos Consultores Políticos e credenciado para a América do Norte, na American Association Politics Consultors, ok? Muito bem. Feito isso, nós também participamos em 2009 das eleições autárquicas pelo PSD, o Partido Social Democrata, em Portugal, na freguesia de Seixal. No ano de 2012, bem na última semana das eleições norte-americanas, fomos convidados, eu e mais 16 consultores brasileiros, para estarmos participando de um projeto da George Washington University, onde mais 400 consultores de todos os países do mundo estariam acompanhando as estratégias eleitorais que os analistas, estrategistas e coordenadores das campanhas de Obama e de McConnell estariam ali mostrando para a gente exatamente um dia depois delas serem levadas ao ar pela televisão ou mesmo de forma a todos conhecerem pelas ações aí offline e online. Então foi um trabalho muito legal, a gente ficou muito satisfeito com o resultado propiciado pela George Washington University. Em dezembro do ano passado, eu fui um dos consultores políticos escolhidos dentre 50 profissionais de marketing pelo Scoop, é um software de monitoramento, para que a gente falasse sobre as tendências do marketing digital, isso já para o ano de 2014. Então, se você acessar o site do Scoop, você vai encontrar algum material meu referente não só às eleições, mas também às tendências do marketing digital para este ano em que nós estamos adentrando agora. E a gente também, durante todo esse ano de 2014, vamos buscar novidades que você pode obter por intermédio de e-books. Esses e-books, basta você mandar um e-mail para mim, gilbertomusto@gmail, e diga que você quer os e-books disponíveis no Estratégias Eleitorais e eu vou liberar o seu acesso para o site, tá? Alguns e-books
pertencem a conteúdos pagos, mas você que está participando desta palestra terá a liberdade de acessar esse conteúdo sem nenhum custo, sem nenhum problema, tá legal? Esta palestra é uma das primeiras, definição do voto, de uma série delas. E as demais eu já até escolhi alguns temas que seria muito importante, mas não precisa ser falado ou tratado desses assuntos nesse momento, porque a gente ainda tem muita coisa para definir sobre campanha. Mas no momento exato, durante as eleições, eu vou ensinar para você estratégias de marketing de microtarget. É uma coisa muito bacana, super nova e que estará fazendo a diferença nas eleições 2014. E também estratégias de chegada, claro. Como montar a equipe, como interagir com militantes, como capacitar todos que estão trabalhando conosco para que ao final da eleição a gente faça a melhor das estratégias de chegada, o que obviamente vai acabar por se tornar o vencedor, aquele que melhor tratar desse tema, ok? Perfeito então. Bem, muita gente fala, mas política é isso, política é aquilo, política eu não sei bem o que é, política é uma ciência que estuda o comportamento, é a arte disso, é a arte de engolir sapo. Todo mundo tem uma definição sobre política, né? Mas para que a gente possa entender exatamente do que é que nós vamos fazer logo mais, para entender a definição do voto, nós temos que entender primeiro o nosso grupo, nós temos que entender primeiro as pessoas que estão conosco e nós temos que entender primeiro o que é que exatamente é política para o nosso grupo. E a partir daí, então, a gente consegue ter um melhor aproveitamento das ações de cada um para que a gente possa fazer o trabalho do entendimento da definição do voto do eleitor. Por isso, política, na realidade, ela se conceitua como a ciência da governação, tanto de Estado, nações, municípios ou qualquer coisa que seja um grupo, uma sociedade, e você está liderando e você está governando. Mas também ela é a arte da negociação e compatibilização dos interesses. É aí que a gente tem que se atentar. Normalmente, quando nós ganhamos uma eleição, quando nós conquistamos o poder, eu acho que está tudo bem, conquistamos o poder, ok, fomos eleitos, então vamos trabalhar. Mas você não ganhou sozinho. E para que você tenha condições de continuar um projeto político de sucesso, o primeiro passo é você manter o grupo, o qual você esteve envolvido, no qual você esteve inserido e no qual te elegeu. Neste momento, as pessoas que estão com você, no exato momento que você conquista o poder, não é muito fácil acomodá-las, não é muito fácil fazer com que todos os interesses sejam atendidos naquele instante, porque realmente é algo assim muito complicado você assumir um cargo e ter muito pouco naquele instante a oferecer a muita gente que lhe ajudou. Então essa compatibilização de interesses é o que vai, se você for uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, muito experiente, você vai ter que fazer com que os interesses sejam atendidos da melhor forma possível para que você possa, então, subir o segundo degrau, que é o de manter o grupo, manter-se no poder e fazer com que tudo o que você planejar aconteça realmente. E isso não é algo muito simples, como eu disse, mas você tem que entender que depois desse degrau alcançado, então nós conquistamos o poder, nós mantivemos o poder com o grupo, nós conseguimos juntar o grupo, nós temos que partir para um crescimento do grupo. Então você ganhou uma eleição com 47%, por exemplo, ótimo. Foi para o segundo turno, levou 47% dos votos, 53% dos votos, beleza. Só que você ainda, posteriormente à manutenção do seu grupo, no seu projeto político você tem que crescer. E para você crescer, você tem que crescer onde? Sobre a oposição. Exatamente aí é que nós temos que ter um grupo muito unido, capacitado ao entendimento de que a vinda de pessoas da oposição é positivo para o nosso grupo.
o que não é muito fácil, tá? Porque na maioria das vezes, tá? Existe sempre aquelas pessoas mais acirradas, com os ânimos mais à flor da pele. Então o cara, não, mas espera aí uma coisa só, eu vou te contar. Se o Carlão, que é da oposição, se o Carlão vier, ele entrou, eu saio. E isso é muito comum, porque as pessoas pensam, sabe, muito em si, um pensamento muito individualista, embora todos saibam que o Carlão foi um cara que xingou o grupo de vocês durante 20 anos, o cara detonou o que pôde detonar, o cara sempre foi uma pedra no sapato, tudo isso a gente sabe. Só que agora é tudo diferente. Agora o Carlão pode ser nosso. E aí vocês têm que ter um acesso bastante interessante, colocando o Carlão no seu devido lugar, mas se ele é uma peça importante da oposição, ele tem que estar conosco. E ele só conseguirá estar conosco porque faz parte do projeto do nosso crescimento, ok? Assim, uma vez entendido essa questão, nós vamos partir para esse slide tão estranho do Gaudêncio Torquato. Mas o que significa bolso, barriga, coração e cabeça? É exatamente aí que nós vamos iniciar o nosso entendimento do voto. É exatamente aí que nós vamos iniciar o entendimento de quais são exatamente as aspirações da população para que ela decida pelo candidato A ou pelo candidato B. É uma regrinha muito básica que o vice-presidente da Associação Brasileira dos Consultores Políticos, a ABCOP, o Gaudêncio Torquato, colunista do Estadão, amigo nosso, consultor, colega consultor, ele define muito bem isso. Tá? O voto, ele começa no bolso, depois ele vai para a barriga, depois ele vai para o coração e a última decisão é na cabeça. A partir do momento em que esses 4 itens forem atendidos nesta ordem, a definição do voto começa a tomar algum tipo de formato na cabeça do eleitor. Então o primeiro é aquele favor realmente, nós vamos falar disso lá na frente, mas é o bolso. Você tem que entender que tudo se resume no bolso do cara. E eu não estou falando de dar dinheiro para a pessoa, não. Eu estou falando de ele conseguir ter dinheiro no bolso. Então gera uma expectativa eleitoral para que se tenha dinheiro no bolso, para que depois então ele tenha as suas necessidades aferidas por intermédio da própria sobrevivência, que vem pela barriga. A primeira coisa é você limitar a sua fome. Depois, o coração. Aí sim a gente vem por todas as emoções, por toda a consideração pelo próximo, por toda a avaliação, por toda a situação de família, uma série de coisas. E depois, racionalmente, pela cabeça, tá? Onde você finaliza todo esse processo. Podemos até dizer que é uma pirâmide de Maslow para o ambiente eleitoral, tá? É só um exemplo, por favor. Então, a gente entende que tudo começa daí, tá? Bolso, barriga, coração e cabeça. Mas isso daí ainda não está muito claro, Giba. Eu não estou entendendo bem o que é que você está dizendo. Quer dizer que eu tenho que dar dinheiro para o eleitor, tenho que dar comida, tenho que dar uma prática emocional para ele e ainda tenho que fazer ele decidir racionalmente? É exatamente isso. Mas não só uma única pessoa e não só uma única estratégia. Vamos ver e entender melhor como se faz a decisão do voto no ambiente eleitoral na grande maioria das cidades do Brasil. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer para você se diferenciar de onde é que você vai militar. Você milita no ambiente político ou você milita no ambiente eleitoral. Você até pode militar nos dois, acompanhando o candidato na eleição, mas perceba, política não tem nada a ver com eleição. São dois mundos completamente diferentes. Dois mundos completamente, um no extremo do outro. Eu até costumo dizer que a eleição são as férias do político.
Tá? As eleições são as férias do político, porque o político adora ir para a rua, abraçar o povo, beijar, conversar, falar, interagir, ter aquele calor humano, coisa que ele não faz quando está no poder. Então, essa situação de política não tem nada a ver com eleição. Eleição é um processo à parte no ambiente eleitoral, inserido com marketing eleitoral e não marketing político, ok? E daí, então, se inicia um processo totalmente à parte no dia 7 de julho, que ele vai até o dia da eleição, nesse ano, 5 de outubro. Então, é muito importante que você defina bem, e principalmente as pessoas que vão trabalhar, tá? Pessoas que vão trabalhar em eleição têm que ser pessoas afinadas com o ambiente eleitoral, com processos e métodos de ambiente eleitoral. Tá? Não adianta vir com conceitos, a eleição é tudo diferente. Tá? Agora, a política, sim, você faz de uma certa forma, você pode ser um super assessor, você pode ter aquela pessoa que é mais maleável, você tem um cadastro muito bom, você tem pessoas muito boas acompanhando você, mas a equipe de eleição é uma equipe completamente diferente. E vivemos assim, completamente diferente, de um momento para o outro. Entendido isso, nós temos que utilizar o seguinte entendimento de etapas do período eleitoral, aonde você vai começar a trabalhar dentro destas frequências que eu coloquei neste gráfico, para que você possa ter uma base de como iniciar o trabalho e ter a percepção do voto e a definição do voto. Primeiro, nós vivemos num ambiente de indiferença. Esse ambiente de indiferença, ele vai de uma eleição para outra, até perto de quando são verdadeiramente demonstrados os candidatos após as convenções. Então, durante todo o período, para determinado cargo, vamos falar de governo do Estado. Então, para governo do Estado, durante 4 anos, nós vivemos um período de extrema indiferença, tá? Quando são apresentados os candidatos propriamente dito, aí nós entramos num período de indefinição. Ah, sei, então é o A, é o B e é o C, ok, muito bom. Mas você já sabe em quem votar? Não, ainda não. Eu estou estudando, eu estou vendo, então ele está num período de indefinição. Posterior a isso, ele entra no período de definição. Quando são apresentadas as propostas, ele tem o histórico, ele tem a vida pregressa do candidato, ele tem materiais de apoio, ele tem músicas, ele tem uma série de coisas que contam e falam a respeito do candidato. Então, perfeito, isso é uma situação que ele começa a definir o voto. E depois ele vai, teoricamente, para o voto, tá? Mas também nesse período, nessas etapas divididas em 4 partes muito distintas, a gente ainda consegue entender o ambiente eleitoral que se divide em 2 outras. A parte racional da campanha e a parte emocional da campanha. A parte racional da campanha é aquela que a pessoa começa a avaliar o candidato ou os candidatos de acordo com o que lhe é apresentado no ambiente eleitoral. Programas de televisão, programas de rádio, material de apoio, militantes, formação da opinião pública, que nós vamos falar lá na frente, e uma série de coisas. Essa é a parte racional da campanha. Depois entra a parte emocional. Já bem no finalzinho, a parte emocional, ela fala muito forte e ela é capaz de criar ondas de incentivo, de arrebanhar pessoas que exatamente provocam aquelas grandes viradas que a gente está acostumado a ver. De repente você está ali achando que a pessoa, por estar na pesquisa em primeiro lugar, em segundo lugar, as tendências vai dar certo, porque vai ganhar, porque está tudo certo, porque a gente vem crescendo, etc. Chega no momento uma super virada e ganha o candidato que estava em terceiro lugar nas pesquisas, como isso é muito comum no país inteiro. Então é porque a parte emocional da campanha, ela conseguiu com muito fervor fazer exatamente o que lhe foi proposto.
criar uma emoção muito forte e fazer com que as pessoas definam pelo candidato que maior ou mais emocional mexeu com as pessoas, com o íntimo das pessoas, com uma predisposição e assim sucessivamente. Saíram do estado de nesciência para diretamente ingressar na parte emocional. E ali elas se decidiram. E nesse momento, quem ficou com a maior parte é que será o grande vencedor das eleições, ok? Feito isso, a gente vai definir que a parte racional, tá? O eleitor presta atenção em detalhes de cada candidato, que são levados a público pelos meios de comunicação e materiais de apoio. Esses detalhes, aí entra o marketing para fazer um trabalho legal, tá? O marketing entra para elucidar alguns pontos, relevar outros pontos, blindar outros pontos, tá? Impactar de certa forma, tudo de forma racional. Por intermédio de grandes chamadas, por intermédio de grandes mobilizações, mas tudo isso ainda o eleitor fica prestando muita atenção como é que funciona isso. E o voto também vem pelo eleitor mais esclarecido, tá? Dos estratos sociais de cunho médio para alto, profissionais liberais, estudantes. Então, esse pessoal tem aquela base racional que a gente já conhece, já detecta, e não é muito fácil que eles migrem para o candidato A, B ou C por uma questão emocional. Eles são influenciadores por interpretar melhores seus sentimentos, propostas para a região e a comparação de ideias pelo local geográfico onde militam, pelo geopolítico onde militam, e ainda escolhe o candidato que tenha o perfil mais adequado, tá bom? Essa é a primeira parte da decisão de votos com a nossa base racional. A nossa base emocional, elas são criadas com impulsos que elevam ao máximo o calor de uma campanha, e parte dos eleitores são engajados pelo grande volume da campanha, que é aquele momento em que você tem que mostrar força, que você tem que mostrar capacidade, que você tem que mostrar a quantidade de gente que está com você, e assim a campanha ela realmente ganha um novo ar, um novo volume. Isso também acontece para aqueles candidatos que são conhecidos e são engajados não só pela fama, mas eles também são candidatos que transmitem calor dos militantes pela própria emoção de estar participando daquele momento eleitoral. Isso é muito legal. Quando se consegue atingir este estado emocional na campanha, você começa a, não vou dizer perder o controle, mas você vai começar a vislumbrar que controlar tudo aquilo não é muito fácil. Então, exatamente neste instante, você começou a crescer com um volume de campanha muito grande e você começa a se destacar facilmente no ambiente eleitoral. A nossa base emocional, ela vem exatamente das regiões carentes, das situações de catástrofes, por exemplo, da falta de serviços fundamentais, das necessidades básicas que os moradores daquela região possuem, das necessidades mais básicas possível mesmo, tá? Então, esta base racional é aquela que a gente falou lá atrás. Elas são influenciadas e escolhem normalmente pela simpatia do candidato, pela amizade junto ao candidato ou aos militantes, tá? Eles têm um alto poder midiástico, sempre estão na mídia, sempre estão falando alguma coisa, são cantores, são esportistas, são atores e comunicadores de rádio e TV, além de ser pessoas que realmente têm o dom da fala, são pessoas que têm condições de fazer um discurso maravilhoso, emotivo e traz realmente a população para si com muita facilidade, baseado ainda nas necessidades super básicas. Lembra do bolso, da barriga e do coração que nós falamos? E por último, a cabeça. Esta é a base emocional para um pronto entendimento seu do que é que a gente quer realmente especificar. Mas ainda tem mais. O voto ele pode ser decidido por 3 vertentes muito importantes. A primeira é por um favor.
seja ele qual for. A segunda é por uma esperança, seja ela qual for. É importante você saber que não existe voto de gratidão. O voto é de esperança. Então, erroneamente, alguns candidatos vêm para uma eleição dizendo tudo o que fizeram nos últimos 4 anos, tá? E falta dar a esperança para os próximos anos. Isso é muito comum acontecer. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e vamos continuar fazendo. Isso não tem proposta. Vamos continuar fazendo, não me disse nada, não me trouxe benefício nenhum para o meu bolso, para a minha barriga, para a minha família, para o meu coração, nada, zero. Então, nós temos que ter realmente uma esperança criada. E depois, além de tudo, ainda a espontaneidade e a simpatia do próprio candidato. Então, nós temos um favor, ou se não, uma esperança, ou se não, o candidato é super simpático, é amigo, é um cara bacana, e espontaneamente eu começo a gostar deste meu candidato. Assim, se nós criarmos, volto na nossa pirâmide, né? Eu não quero destruir nenhum conceito de Maslow, mas eu gosto de pegar o exemplo dele, porque eu acho muito importante, a pirâmide dele é usada até hoje nos conceitos super fundamentados. Mas vamos fazer de conta que se nós fôssemos construir aqui uma pirâmide, tá? A nossa pirâmide, ela teria como base a comida, tá? É a base de tudo e de todos. Segundo item é a sobrevivência, não tenha dúvida nenhuma, eu como para sobreviver. Então a sobrevivência, depois vem o bem-estar. Em quarto, subindo na pirâmide, vem a segurança. Eu preciso comer, eu preciso sobreviver, eu preciso ter o bem-estar e para o meu bem-estar eu preciso ter segurança. É muito fácil a gente montar estratégias por intermédio destes conceitos que eu estou passando para você agora, tá? Depois da estabilidade econômica, que todos, ou a maioria dos presidentes pelo menos, se elege por força da estabilidade econômica. Ok, você deu comida, deu sobrevivência, deu bem-estar e deu segurança, o que eu quero agora? Eu quero estar estável. Essa é a vida que eu quero. Eu quero ter comida, eu quero ter a minha sobrevivência garantida, eu quero estar bem, ter um bem-estar meu e da minha família, com segurança. A partir desse momento, agora sim, eu preciso de uma estabilidade econômica para eu continuar vivendo desse jeito. Sem a estabilidade econômica, vai me ameaçar a segurança, vai me ameaçar o bem-estar, vai me ameaçar a sobrevivência, até a minha comida. Então, você dá esta estabilidade econômica e o eleitor vai te dar a estabilidade política. Partindo daí, agora que eu já tenho tudo isso, inclusive estabilidade econômica, opa, eu posso ficar bem na fita. Então o que é que eu quero agora? Conforto. Ah, sim, eu gosto mais de andar de avião, gosto mais de ar-condicionado, gosto de ter os meus dias feriados de lazer com a minha família, eu quero ter um apartamento bastante bacana, eu quero ter uma televisão de tela plana, grande, eu quero ter um som de qualidade. Não é nada de anormal que eu estou falando, mas é um conforto que pode ser propiciado depois que você obtém a estabilidade econômica. Aí sim, depois que eu tenho tudo isso, então eu vou para o meu projeto de desenvolvimento. Agora eu posso crescer. Olha como tudo encaixa direitinho. Olha como é legal a gente entender isso. Olha como fica fácil de você montar estratégias por intermédio desse lance. Sabe, é muito simples. Então, dependendo da região aonde você está, dependendo do local, do geoespaço que você vai militar, é muito simples a gente poder entender as necessidades e fazer as devidas estratégias com os textos, com o material de apoio, com o discurso do candidato, com projetos do candidato, para que se entenda exatamente este segmento, tá? Para que a gente consiga fazer o melhor da decisão de votos, tá? Então, o favor
é uma avaliação de oportunidades. Claro, a esperança é a satisfação dos desejos e a simpatia nada mais é do que proximidade, relacionamento, afeto com o candidato e principalmente a amizade. Ganha quem tiver mais. Os três concatenados, integrados e interagidos da melhor forma possível. A decisão do voto, ela começa exatamente por estes caminhos que eu acabo de lhe passar. Mas você pode dar uma ajudazinha, claro. E esta ajudazinha, este trabalho estratégico, o qual eu gosto muito, eu vou mostrar para vocês que funciona exatamente pela comunicação estratégica. A partir do momento em que você tem uma comunicação estratégica na sua campanha, você, além de economizar, você ainda tem condições de chegar muito mais à frente dos adversários, porque você utilizou a inteligência, o planejamento e a execução de forma profissional. Vamos analisar alguns entendimentos sobre a comunicação para você mais ou menos saber e ter a perspicácia de analisar o ambiente em que você atua agora. Vamos fazer de conta que você está na oposição. Então veja, o governo tem 42%. A situação 42%. A oposição tem 15%. Então aí, como começa tudo na eleição? Como que começa esse processo? Desde fevereiro, nós estamos vivenciando isso, nós estamos vendo isso facilmente. Perceba, quando se inicia um ambiente eleitoral, a primeira coisa que a oposição faz é desconstruir a imagem da situação. Acham que este é o melhor caminho. Erroneamente, este não é um bom caminho. Ele pode ter alguma eficácia, mas eficiente ele é muito pouco. E isso é interessante você analisar. Por quê? Porque no momento que se começa a desconstrução da imagem, essa desconstrução realmente tem um forte impacto inicial, aonde no gráfico aqui ao lado, nós podemos analisar que seguramente por desconstrução da imagem, por intermédio de versões dos fatos e não de notícias, de versões dos fatos, a gente conseguiu derrubar a situação em 20 pontos. Então, esses 20 pontos que tinha no governo, o governo caiu para 22 pontos. Mas, se continuarmos na desconstrução da imagem do governo, sem apresentar uma proposta, sem apresentar um tema de campanha, sem mostrar a que veio, sem focar o bolso, a barriga, o coração e a cabeça, sem deixar com que as pessoas tenham uma esperança, muito difícil será você permanecer com esta gama de intenções que você tirou do governo para você na oposição. Deu para entender? Em outras palavras, se você tira por desconstrução da imagem 20 pontos de um governo que está muito bem avaliado, não significa que esses 20 pontos vá diretamente para você. Eles flutuam. Eles vão para uma área de indecisão. Eles não se decidem sair de um candidato A para um candidato B ou do governo para a oposição, da situação para a oposição. Não é assim que faz essa transferência. Eles acabam migrando para um grupo intermediário. Eles acabam flutuando para analisar o ambiente. E na falta de tema da oposição, na falta de estratégia de comunicação da oposição, na falta até de condições de acesso aos meios de comunicação, na falta de esperança da oposição, esse grupo acaba flutuando no meio. Que pode amanhã ir para a oposição, ok? Mas ele também pode voltar para a situação. Veja como é muito clara esta manchete da Folha de São Paulo, agora, recentemente, do dia 6 de junho.
Dilma mantém tendência de queda, como todos nós pudemos observar. Olha o gráfico, ela veio de 44% para 34%, mas rivais não sobem. Essa é a interpretação, super simples, tá? Então, quando você está fazendo uma desconstrução da imagem, a desconstrução da imagem ela tem que vir acoplada de uma construção da sua própria imagem. Porque, ok, você desconstruiu a imagem do adversário, mas você não construiu a sua. Então, se você tinha 15, você continua com 15. O que você fez foi tirar do adversário, mas passar para você é outra questão, ok? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente tem que entender a desconstrução, a construção e o tema da campanha. Para isso, você precisa usar comunicação estratégica e mobilização da opinião pública. Ok? A mobilização da opinião pública entra agora neste painel que eu vou apresentar para você e ter o entendimento de como podemos usar esses conceitos de mobilização da opinião pública para o próximo pleito eleitoral de 2014. De acordo com Cid Pacheco e Marcelo Serpa, a formação da opinião pública, um capítulo que é muito claro no livro Eleições Espetaculares, como Hugo Chávez conquistou a Venezuela, de Marcelo Serpa, ambos os colegas consultores tiveram a oportunidade de demonstrar em um dos capítulos como é exatamente a formação e mobilização da opinião pública. Então, o primeiro é o fato, que é importante eu iniciar dizendo para você que fato é uma coisa e versão é outra, tá? O fato é a notícia propriamente dita, tá? Caiu um balão, pronto, esse daqui é o fato. Agora, as versões construídas do porquê que o balão caiu, o vento que estava soprando noroeste, o gás hélio que sei lá o quê, tudo é versão. E a versão, na realidade, é o que fica, é o que predomina. O fato em si da notícia dura no momento em que se deu a notícia. Dali para frente, o resto é versão. Ok, isto esclarecido, o fato é quando você presencia, você estava naquele instante, no momento em que o fato aconteceu. Então você formou uma opinião pela sua presença. Você formou uma opinião porque você viu acontecer o fato. O fato aconteceu em sua frente, você não sofre influência de mais nada. É o que nós chamamos de formação da opinião líquida, seca, curta e grossa. Ninguém precisa falar nada para você. Você viu, o fato aconteceu e ponto final. Tá? Vamos exemplificar aqui como um atropelamento na esquina. Você estava na esquina, parado, pronto para atravessar a rua, veio um carro, atropelou uma pessoa. Nesse momento, você tem a sua opinião formada porque você viu o que aconteceu. Isto é um momento da primeira formação da opinião pública. A segunda é quando você não estava. E aí você chega na sua casa, por intermédio de um jornal, por intermédio de um site de notícias, por intermédio da sua televisão, no noticiário da noite, se conta o fato por intermédio dos programas noticiosos, dos releases, dos artigos e assim sucessivamente. Pode ou não vir com um comentário junto, tá? Mas você já começa a analisar aquilo de acordo com a notícia que lhe foi dada. Isto é uma outra forma de análise, é um outro prisma. E o terceiro é quando você não estava no fato, presencialmente falando, quando você não viu na mídia, mas você foi à faculdade à noite, você foi ao futebol à noite, você foi a um happy hour com amigos e alguém ali disse para você: olha, você viu o que aconteceu? Um atropelamento, assim, assim, assado, o carro estava assim, o outro veio ali, atravessou o farol, fora da faixa, pá. Você ouve e você pondera a versão dada a você de acordo até com as características das pessoas que ali estão falando, que estão interagindo com você. É muito interessante. Veja, você pode, naquele momento que você entra num estado de nesciência para receber a informação, você tem dúvida, você tem desconhecimento e você tem incerteza. Mas aí você é influenciado
pela pessoa que está falando. E nesse momento da influência, você para e analisa quem é a pessoa. Ah, é homem, homem fala assim mesmo. Se fosse mulher era mais ponderada. Ah, a mulher é mais emotiva. Ah, mas aquele cara lá, ele fala pelos cotovelos, ele fala tudo que vem na boca. Vocês têm amigos assim, tá? Se ele é um velhinho, uma pessoa mais idosa, ah, mas o idoso é mais experiente e tal, mas se é um jovem é mais afoito, já queria, sei lá, tipo, pegar o motorista e já queria falar umas verdades para ele, linchar o motorista, tal. Isso é coisa de jovem, isso é... Então, existe uma série de ponderações, entre elas as hereditárias, as psicológicas, tá, o caráter da pessoa. Ah, aquele cara também não vale nada, você vai ocupar, você vai escutar o que ele fala, larga a mão, entra por aqui, sai por aqui. Então, todo esse tipo de análise, como está aí no slide, sociológica, tá, ambientais, tudo que você imaginar, para você chegar e ter uma decisão sobre o que aquela pessoa está falando, vai medir o grau de influência que ela tem sobre você. Às vezes até te influenciando 100%. Às vezes até pessoas falando com fundamento, com conteúdo, conceituando, você acaba concordando. Você fala, não, é verdade, eu concordo com você, pronto, ela formou a sua opinião. A partir desse instante, então, se nós transferirmos para o período eleitoral e pudermos aplicar a mobilização da opinião pública no processo eleitoral, como ficaria? Da mesma forma. O encontro, ver o acidente, presenciar o fato, é estar com o candidato. Você está com o candidato te abraça, olha para você, olha nos seus olhos, seja verdadeiro, aperte a mão, abrace, fale, dê atenção, não fica cumprimentando um, cumprimentando o outro. Oh, e aí, tudo bem? Oh, que bom que você veio, um abraço, amigo, como é que tá? Tudo bem? Tá? Isso daí não resolve e não soma nada. Você tem como candidato que dar 3 segundos para cada pessoa, 4 segundos para cada pessoa. Olhe nos olhos, pare, converse, dê atenção, tá? Ouça o que a pessoa quer. Ah, mas todo mundo só pede. Sim, mas você é o candidato. Senão você vai trabalhar como advogado, médico, engenheiro, ninguém pede nada para você. Tá, então você é o político, você é o candidato, as pessoas vão pedir para você. Isso é um entendimento universal da política. E assim, você consegue construir a opinião da pessoa pelo fato de ter presenciado você naquele instante. Abraçado você, estar junto com você, ter ouvido você, olhado por você. Isso faz com que você fatalmente vá ter uma percepção muito positiva e transmitir para a pessoa outra percepção positiva. Quando 2 polos positivos se encontram, você realmente marcou um golaço, ok? Nada de pressa, faça com qualidade. Depois, nós temos a mesma forma, a mídia. Então, ok, a imprensa vai noticiar sobre nós, a imprensa vai dar informações, comentários, artigos, opiniões e também fará veicular o horário eleitoral gratuito. Então, você atingirá outras pessoas pela forma com que você for demonstrado pela imprensa à sociedade. O terceiro passo são aquelas pessoas que nós comentamos lá atrás. Uma pessoa falando da versão, é uma pessoa dando a versão sobre você. Então, a partir deste instante, nós chamamos de voluntários, militantes, etc., estas pessoas, elas têm que estar realmente muito, muito afinadas com a forma com que você vai tocar a sua campanha, com o seu histórico de vida, tem que estar muito afinada com os seus projetos, tem que saber muito a respeito de você, para que possa vendê-lo de uma forma positiva e defendê-lo quando você precisar. Isso é uma das coisas mais importantes. Então se cria a aversão, se mobiliza a opinião pública por intermédio dos próprios militantes. Tá? Então esses militantes têm que ser qualificados, esses militantes têm que ser treinados, capacitados para isso. Tá? Eu tenho uma proposta de capacitação única e exclusivamente para a equipe, que é justamente nesse ponto em que a gente vai interagir, que a gente vai poder ensiná-los
como fazer da melhor forma possível a mobilização da opinião daquele grupo que ele comanda, que ele domina, que ele tem imperatividade sobre aquele pessoal. Ok? Muito bem. Estas são as 3 definições básicas, tá? Em uma campanha. Porém, neste ano, nós teremos uma outra afirmação, e mais do que segura, é que a opinião e a mobilização da opinião pública será também motivada pelos internautas, pessoas às quais nós não temos gerenciamento. Então nós temos gerenciamento sobre a presença do candidato, nós temos gerenciamento sobre as pessoas que nós comandamos, tá? Nós temos gerenciamento sobre a produção do horário eleitoral gratuito na mídia, mas nós não temos gerenciamento sobre as pessoas que nos seguem, que são nossos fãs e assim sucessivamente, na internet e nas redes sociais. Por isso, a gente tem agora que montar estratégias para que a gente possa ter uma comunicação eficiente com nossos internautas, que vão fazer um trabalho muito importante estando conosco, e vão fazer um trabalho que deve ser muito respeitado estando contra nós. Então, estas estratégias acabam ofendendo o trabalho de mobilização da opinião pública, ou de forma positiva ou de forma negativa, mas eles vão ter um ingresso importante no ambiente eleitoral de 2014. Por isso que tem à disposição de vocês o meu livro Estratégias Políticas para Redes Sociais, que foi exatamente baseado neste momento da eleição que eu planejei ter o melhor conteúdo gerado, a melhor gestão de relacionamento e o melhor monitoramento de redes sociais, para que a sua equipe, para que o seu candidato possa trabalhar com a opinião pública de forma a somar na campanha. E depois nós temos o marketing de microtarget, que esse será a grande novidade desta eleição de 2014. E este detalhe é uma palestra que eu vou concluir e proporcionar a você que participe, já é o meu convidado, ok? E assim a gente contou um pouco para você de como é o passo a passo, desde a definição de voto até a mobilização da opinião pública. E aí, muitos e-mails chegaram a mim perguntando a respeito do que a Copa terá de interferência nas eleições, né? Então eu coloquei aqui um slidezinho para que a gente possa verificar e acompanhar. Vamos contar a história por intermédio dos dados. Então, na realidade, é um mito que o resultado da Copa interfira nas eleições, como está aí para você ver, tá? Em 94 não aconteceu nada de diferente, o Brasil é campeão sobre a Itália, Fernando Henrique ganhou a eleição. Em 98, o Brasil perdeu, tá, para a França na final e o Fernando Henrique foi reeleito sem nenhuma interferência da Copa. Em 2002, o Brasil é campeão sobre a Alemanha e o Lula é eleito. E depois, em 2006, o Brasil perde na quarta de final para a França e o Lula é reeleito normalmente, tá? Em 2010, o Brasil perde e a Espanha vence pela primeira vez e Dilma é eleita. E agora, 2014, você pode notar que realmente nada tem a ver uma coisa com a outra. Porém, nós temos um agravante e um diferencial, que é exatamente a Copa sendo realizada no Brasil. Então, se isso vai interferir politicamente ou não, se a galera ficou feliz ou não, eu não sei. Eu só posso dizer para você uma coisa. Existem muitos internautas, amigos aí que estão participando da palestra de grandes capitais do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar no Rio, tá? Agora fazendo um treinamento e uma capacitação lá com uma equipe, e eu vou ser sincero para vocês. O Rio estava numa festa, mas numa festa, as pessoas estavam super carismáticas com todos, as pessoas estavam amabilíssimas com todos, os cariocas deram demonstração grande de um poder assim, absoluto de receptividade, principalmente vendo o dinheiro que o turismo enxertou na cidade do Rio de Janeiro, todos os hotéis lotados, tudo fantástico. Então, eu não gostaria de, neste momento, dizer para você se
a Copa interfere ou não interfere. A única coisa que eu estou tranquilamente apto a lhe informar é que realmente as capitais onde existem as arenas dedicadas às situações dos jogos da Copa estão cada vez mais bombando, todos felizes, empresários, comerciantes, se vende tudo, hotelaria, prestação de serviço, tudo está muito bom. E até o momento você não tem nenhum detalhe a respeito de segurança. Não quero aqui defender ninguém, não estou aqui para isso, mas até agora tudo está transcorrendo da melhor forma possível. Hoje é dia 19 de junho, tudo está correndo da melhor forma possível e as pessoas estão muito felizes com o que estão encontrando por intermédio da vinda da Copa aqui. Pelo menos as pessoas que eu conversei, pelo menos as pessoas que nós tivemos condições de trocar ou interagir, trocar algumas informações, ok? Muito bem. Amigos, realmente foi um prazer imenso estar com vocês nesta palestra. Espero que vocês tenham gostado muito, aproveitado muito e, por gentileza, entre no meu canal do YouTube, inscreva-se, entre no site de estratégias políticas, tá bom? E aproveite e tenha acesso a todo o conteúdo que lhe proporciono da melhor forma possível. Você pode adquirir os livros também pelo site que está aí. Enfim, fique bem tranquilo, tá? Aproveite todo o conteúdo, tenha um bom trabalho, conte comigo online ou de forma presencial aí na sua cidade, com a sua equipe. Faça da melhor forma, mas que você tenha muito sucesso nas eleições 2014. Muito obrigado, um abraço e até a próxima palestra. Cursos, seminários e treinamentos. Mapa do Voto, com Gilberto Musto.